Esta é a mensagem para a igreja, o arrebatamento da igreja. Esta é a promessa do Senhor Jesus. Esta é a promessa para todos aqueles que aceitam, que recebem a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, e passam a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja de Cristo não é constituída de paredes, não é constituída de placas, mas sim constituída de homens e mulheres lavados, remidos no poder do sangue de Cristo. E a promessa de Cristo para esta igreja é o arrebatamento. É isto que tem fortalecido a igreja desde o seu início, ou seja, desde a igreja primitiva. A igreja do Evangelho Quadrangular Independente, ela está compromissada a pregar as verdades do Evangelho, aquilo que os apóstolos pregaram, e também anunciar que Jesus em breve vai arrebatar a sua igreja. O quadro mundial nos mostra isso. São sinais de que pouco tempo resta para a igreja nessa terra. O termo arrebatamento é derivado da palavra rapidus em latim, que significa arrebatado rapidamente e com força. O termo latino rapidus equivale a harpazo em grego, traduzido por arrebatado no capítulo 4, versículo 17, que diz o apóstolo Paulo: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Este evento é descrito em 1 Coríntios capítulo 15, quando o apóstolo Paulo apresenta à igreja de Corinto a respeito da ênfase de que Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos, ou seja, Jesus é a primícia da ressurreição, e assim como Cristo ressuscitou, todos aqueles que são gerados em Cristo, que na identidade de um filho ou de uma filha de Deus, sendo Jesus o primogênito, o primeiro, através dele, Jesus, Deus tem gerado através dos séculos, desde a igreja primitiva, filhos e filhas para o seu reino. É essa igreja que tem a promessa, a igreja que serve a Jesus, a igreja que está neste mundo para testemunhar de Cristo, para testemunhar da veracidade da palavra de Cristo. É uma igreja que está no combate, como diz Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, a nossa luta, a nossa batalha não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra as potestades, os anjos da maldade nos lugares celestiais. Aonde é esse lugar celestial? É no meio da igreja. Enquanto a igreja tem o compromisso de evangelizar o mundo, Satanás está lutando, batalhando dentro da igreja, procurando arrebatar aqueles que fazem parte da igreja, desestimular a sua fé, deixar de servir a Jesus. Por isso que é necessário estar em constante oração, por isso é necessário estar buscando a presença do Senhor
para que a igreja realize a sua obra. Amém? Amém. Mas a esperança da igreja é o arrebatamento. O apóstolo Paulo, ele já esperava no seu tempo este arrebatamento. Quando ele declara: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, com aqueles que ressuscitaram primeiro. Ele estava com a esperança do arrebatamento. É esta a esperança da igreja de todos os tempos. A igreja primitiva, que começou com os judeus, eles no primeiro século, eles já desfaleceram da fé. Por quê? Porque eles não viram que aconteceu. Eles disseram: Jesus não cumpriu a sua palavra. Jesus disse que ia arrebatar a sua igreja e não cumpriu. Mas quando Jesus disse que este evangelho seria pregado no mundo todo, não era aquele mundo que eles conheciam no tempo. Este mundo que hoje nós conhecemos. É este mundo que Jesus se referia. Por isso Jesus, ele ainda está com a sua palavra para cumprir. O arrebatamento abrange apenas os salvos em Cristo. Por isso que é importante você voltar a sua vida para Cristo. É importante você ser igreja de Jesus. É importante que no meio das lutas, das adversidades, você não esmoreça na tua fé. Mas a fé, ela é fortalecida pela comunhão. Amém? Amém. O Senhor Jesus declarou: onde houver 2 ou 3 se unidos em meu nome, eu ali estarei. Este é o princípio da comunhão. Amém? Amém. E quando nós estabelecemos essa comunhão, nós nos fortalecemos em Cristo. Porque no meio das lutas, das adversidades, há momento que nós estamos numa situação espiritual privilegiada. Mas há momentos que nós estamos precisando do nosso irmão para estar orando conosco, para nos estar fortalecendo. Eu considero isso como uma brasa. A brasa, quando ela acende, ela contamina todo o carvoeiro. Então você precisa ser uma brasa, uma chama acesa. Mas se por um motivo ou outro a sua brasa se apagar, se você estiver na comunhão, ela nunca vai ficar apagada. Ela vai sempre estar pegando fogo. Este é o princípio da comunhão. E a igreja sem comunhão não existe. Porque a comunhão é que fortalece os seus outros. Jesus também declarou que quando um pecador se arrepende dos seus pecados, há uma grande festa lá nos céus. Nós não podemos imaginar o que significa uma festa nos céus, mas isto nós podemos entender, que nós temos um grande valor. A nossa alma, ela vale mais do que o mundo todo, porque nós, ao aceitarmos, ao recebermos Cristo, nós promovemos uma festa lá nos céus. E vamos participar de uma grande festa, que é a boda do Cordeiro. A igreja é a noiva de Cristo. Por isso que Cristo vai arrebatar a sua igreja, para que esta igreja, que é a glória de Cristo, esteja participando como noiva de Cristo. Amém? Por isso, instantes antes do arrebatamento, ao descer Cristo do céu para buscar a sua igreja, ocorrerá a ressurreição dos que morreram em Cristo. É o que diz o versículo
capítulo 4. Não se trata da mesma ressurreição referida em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, a qual somente ocorrerá depois de Cristo voltar à terra, julgar os ímpios e prender Satanás, como diz o capítulo 19 de Apocalipse, versículo 11, e o capítulo 20, versículo 3. A ressurreição de Apocalipse 20, versículo 4, tem a ver com os mártires da tribulação e possivelmente com os santos do Antigo Testamento, como relata Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Ao mesmo tempo que ocorre a ressurreição dos mortos em Cristo, os crentes vivos serão transformados, seus corpos se revestirão de imortalidade. É o que diz Paulo em 1 carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 53, que diz: eis aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. É esta a promessa para a igreja, é esta a esperança da igreja em Cristo. Arrebatamento. No capítulo 14 do Evangelho de João, o Senhor Jesus fala com seus discípulos, que representava a sua igreja em todos os tempos. Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Amém. Igreja de Cristo, é esta a promessa. E nós, como igreja, temos que lutar, temos que batalhar para não perdermos esta promessa, não perdermos esse galardão. É muito comum se ouvir falar de volta de Cristo, mas Cristo vai voltar segunda vez, depois da grande tribulação. Ele vai voltar quando todo olho verá, e diz a palavra que Cristo vai voltar em glória. E essa glória que acompanha Jesus na sua vinda, segunda vinda, quando todo olho verá, todo mundo contemplará a glória de Cristo, é a igreja que vai estar acompanhando o Senhor Jesus. E então todo olho verá que Cristo foi fiel com a sua igreja, que arrebatou a sua igreja. Aquela igreja que acompanha Cristo em glória é a igreja que foi arrebatada. Por isso, há uma distorção da palavra, porque quando se entra nas heresias, quando se entra na distorção da palavra, se nega também a eficácia da palavra de
desapontado. Diariamente nós vemos há três situações necessárias para que o anticristo apareça. Ou seja, quatro. A primeira é a desestabilização política mundial. Estamos contemplando, qualquer pessoa leiga sabe que a política mundial ela está descontrolada. Segundo, a economia mundial. Todos estamos vendo que a economia mundial está um fracasso. Terceiro, a união das religiões através do ecumenismo. E é isso que está sendo pregado, anunciado. E já estamos aí, talvez no 22º Congresso Mundial, aliás, Congresso da Igreja Mundial, que é a Igreja Ecumênica. E esta adesão a cada dia mais acontece. E chegará um momento que haverá um ultimato: ou vocês se unem, ou então vocês perderão o que têm. O que nós temos hoje é uma falsa igreja. É a igreja neopentecostal que não respeita a palavra, não respeita os princípios da palavra, tudo passa a valer e leva o povo para a heresia também. Ao invés de crer e confiar no nome do Senhor Jesus, as pessoas passam a confiar em objetos, passam a confiar em procedimentos. O procedimento maior foi o que Cristo realizou na cruz. O profeta Isaías, no capítulo 53, 700 anos antes de Cristo nascer, ele já profetizava pelo Espírito Santo de Deus toda a cena do Calvário. E no capítulo 4 e 5 ele declara que pelas suas pisaduras, pelas suas machucaduras, nós já fomos sarados, já fomos curados. Jesus pagou o preço do seu próprio corpo para proporcionar uma cura, para proporcionar uma libertação. Não é o objeto, não é o patuá, não é a invenção religiosa que vai substituir a obra de Cristo. Há muitas pessoas que estão acreditando que uma rosinha na sua mesa vai proporcionar a felicidade na sua casa, vai remover toda obra maligna na sua casa. Há muitas pessoas que estão acreditando que passando um olhinho aqui, um olhinho ali, tudo está resolvido. Há muitas pessoas que estão carregando lencinhos, estão carregando objetos que o líder religioso está distribuindo. Isto é heresia. Isto é contra Deus, contra a palavra, contra Jesus. Ah, mas está sendo o nome de Deus, está sendo o nome de Jesus. Jesus declarou que Satanás, ele é astuto. E essa astutícia é na profundeza da palavra. Primeiramente, Satanás corrompe pela mentira, corrompe pela falsidade. Jesus não prometeu felicidade neste mundo. Jesus não prometeu felicidade para a sua igreja nesse mundo, muito pelo contrário. Ele, ao falar com os seus discípulos, qual foi a mensagem que Jesus deixou aos seus discípulos, que representavam a sua igreja em todos os tempos? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se Jesus venceu, só nele poderemos vencer. A igreja está aqui para combater. A igreja está aqui para juntar bens materiais. A gente está aqui para juntar riquezas. A igreja está aqui para o combate. Combate pela fé no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo.
porque há um Deus agiota, há um Deus que vai proporcionar muito mais. Este não é o meu Deus, este não é o Deus que eu prego, este não é o Deus que a igreja do Evangelho Quadrangular Independente prega. Este é o Deus da mentira, porque Jesus disse no Sermão do Monte, capítulo 6 do Evangelho de Mateus: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntai tesouro lá nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem, os ladrões não miram e não roubam. A esperança da igreja não é aqui, é lá nos céus com o Senhor Jesus. A esperança da igreja é o arrebatamento. Que você que já aceitou, já recebeu a Jesus como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, reveja o que você está crendo, reveja o que você está servindo, reveja se o seu líder religioso está conduzindo você na verdade, conduzindo você na esperança da igreja, que é o arrebatamento. Cuidado. As práticas religiosas, elas querem endossar os seus erros, as suas falhas, através de fórmulas mágicas. Não existe fórmulas mágicas. Jesus, Ele enviou o seu Espírito Santo para estar com a igreja. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Por isso que a igreja é pentecostal, não é neopentecostal, é pentecostal, porque é originária do Pentecostes, é originária do batismo do Espírito Santo, é vestimento de poder, porque esse é desse modo de poder que dá autoridade para a igreja sobre a terra. E você, como igreja de Jesus, você precisa buscar este revestimento de poder, para que você possa ser um vaso, ser um instrumento, ser uma verdade de Cristo nessa terra. No mundo de Jesus tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se você quer ser um vencedor, se você quer ser uma vencedora, creia tão somente no nome glorioso do Senhor Jesus. Jesus declarou, o evangelista Marcos registrou no capítulo 15, a partir do versículo 16, que é no nome dele que a cura acontecerá, é no nome dele que os demônios são expulsos, é no nome dele que as maravilhas vão acontecer. Não abra mão do nome do Senhor Jesus. Quando você usa objetos, você está usando idolatria, você está usando misticismo. Deus condena a idolatria, Deus condena o misticismo, mas Jesus glorifica a sua igreja. Que Deus possa te abençoar ricamente, em nome de Jesus.